Nós estamos nos aproximando da Páscoa. No próximo domingo, dia 21, estaremos aqui também comemorando, de manhã às 6 horas da manhã e de noite às 19h30. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa data tão importante. Nós vamos ler apenas um versículo, 1 Coríntios 15, 20. Depois nós vamos ler Lucas 24 e vários outros textos. Eu gostaria que os irmãos não deixassem a sua Bíblia aberta apenas porque nós vamos mudar os textos, mas que acompanhassem então as leituras à medida em que nós vamos lendo. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O fato mais importante do cristianismo, então, não é o nascimento de Jesus, não é o poder de Jesus na terra sobre as outras pessoas, não são os milagres de Jesus praticados enquanto Ele estava aqui, mas com certeza podemos afirmar que o fato mais importante do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Uma frase de John Stott que diz: o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. O conceito de ressurreição constitui o cerne. Remover este conceito é destruir o cristianismo. É uma grande verdade que não pode estar oculta nas nossas mentes, mas infelizmente muitas vezes está oculta. Se é a data mais importante, por que será que nós não comemoramos tanto, né? A gente ouve tanto falar do Natal. Natal tudo muda, a rua muda, as coisas mudam, e por mais que o Natal ainda tenha uma aparência de outra coisa, se fala bastante sobre Jesus. A Páscoa é um pouquinho menos, né? Nós vemos algumas peças, algumas coisas, mas um pouquinho menos. E se a gente for pensar, até mesmo na época de Jesus, foi um evento que foi um pouco desconhecido. Aquelas pessoas que estavam ali, os próprios discípulos de Jesus, tiveram dificuldade, né, de compreender a Páscoa. Nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho. Falamos que é um evento importante. Eu queria então começar dizendo por que é um evento tão importante. E nós podemos ver aqui, eu quero deixar alguns textos para a gente falar um pouquinho sobre por que é um evento tão importante. Primeiro, a ressurreição de Jesus declara que Ele é, de fato, o Filho de Deus, conforme afirmou ser. É um evento importante, então, porque ela é a comprovação de que Jesus é o Filho de Deus. Romanos 1, versículo 4. Se quiser acompanhar, fique aí com seus dedos aí na Bíblia e vai acompanhando. Romanos 1, 4. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Foi designado Filho de Deus, foi declarado Filho de Deus com poder. Por que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder? E aqui está dizendo que está relacionado à ressurreição, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Se a gente lê o começo e o final, então diz: foi designado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. A ressurreição é importante porque ela é prova de que Jesus é Filho de Deus. Jesus não é comparável a qualquer outro poderoso, religioso, seja o que for. Nós encontramos aí, né, muitas religiões, mas sabemos que esses todos que foram homens que lideraram essas religiões, eles foram mortos, estão sepultados, e a maior parte do endereço deles a gente sabe, né, no cemitério onde eles estão. Mas Jesus não. Jesus não foi apenas um grande homem, mas foi aquele que morreu e ressuscitou. E isso sim é um fato muito importante. Se nós pensarmos, né, na própria ressurreição, é um fato
que para nós é muito estranho, né? A gente vê as pessoas morrerem, nós não vemos as pessoas ressuscitando. Então, uma pessoa que ressuscita é a demonstração total de poder. Então, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo declara que Ele realmente é Filho de Deus. Em segundo lugar, também prova que seu sacrifício pelo pecado foi aceito e que a obra da salvação foi completada. É a ressurreição que, como diria, ela completa essa obra de Jesus. Podemos dizer assim, parte da obra de Jesus foi vir a esse mundo, a encarnação, Ele nasceu, Ele viveu sem pecado, Ele morreu, mas essa obra que foi consumada na cruz, ela toma esse poder, ela se completa na ressurreição de Jesus. Aqui é o real pagamento pelas nossas dívidas. Ainda em Romanos 4, nós estávamos em Romanos 1:4, agora é Romanos 4:24 e 25. Aqui fala o seguinte: e a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a ressurreição aqui, conforme nós acabamos de ler em Romanos 4, ela é parte essencial do plano de salvação. A nós igualmente nos será imputado. Essa palavra imputada não é tão comum, né, no nosso dicionário. Ela significa creditado, ou seja, nos será creditado. Deus creditará a justiça. E o que tem a ressurreição? Aqui está falando, né? A nós que cremos naquele que ressuscitou. Então Jesus ressuscitou e nós que cremos naquele que ressuscitou podemos ser salvos. No final aqui diz: entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, é pela obra de Jesus que a salvação foi completada. O ponto 3 está bem relacionado com o 2, que diz que os que creem no Salvador podem andar em novidade de vida, pois Ele está vivo e lhes dá poder. Ou seja, à medida em que a ressurreição ela completa este plano de salvação, a ressurreição já dá início à transformação da nossa vida. A ressurreição é muito importante porque ela nos dá nova vida. E a ressurreição ela não acontecerá em nós apenas quando nós morrermos, né? Mas já estamos tendo nova vida, essa nova vida em Cristo, que ela se completa dia a dia através do processo de santificação. Quando nós morrermos, nós seremos realmente transformados, mas já somos transformados. A gente pode ver isso também em Romanos capítulo 6, versos 4 até o 14, mas vamos ler apenas alguns desses versículos. Diz: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então olha como é importante a ressurreição. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo, porque Ele veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. Nós podemos ser guiados por Cristo, nós podemos andar em novidade de vida, e nós devemos andar em novidade de vida. Por isso que eu digo que a ideia da consciência da ressurreição entra um pouco que nós falamos na semana passada, sobre a questão da identidade. Se eu olho para mim como um ressuscitado em Cristo, a minha identidade já é outra. Eu sei que eu tenho que andar em novidade de vida. A importância de eu crer na ressurreição. Crer na ressurreição não é simplesmente dizer: eu acredito que Jesus ressuscitou, mas é crer no poder, crer nesse envolvimento que a ressurreição tem com a minha vida, com a sua vida.
E aí, então, esse texto é muito bom, muito profundo, e ele fala, né? Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais, ou não sirvamos o pecado como escravo. E o versículo 11 diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Versículo 13 no final diz: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Versículo 14: pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, a ressurreição traz novidade de vida. Um último ponto a respeito da importância da ressurreição. A ressurreição de Cristo também mostra que Ele é o juiz, que um dia virá julgar ao mundo. Nós falamos no primeiro ponto que essa ressurreição, ela demonstra o poder de Deus, declara que Ele é Filho de Deus. Somente Deus, somente o Filho de Deus poderia vencer a morte. Mas um fato importante também é que a ressurreição já é uma declaração da segunda vinda, porque se nós cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos nas promessas de Jesus de vir nos buscar. E a base para este último ponto está em Atos 17, 30 e 31. Pode procurar, Atos 17, 30 e 31. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse acreditou diante de todos tornou forma crida, né, de crer, ou seja, deu provas, deu crédito disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deu crédito disso o quê? De que Ele virá mais uma vez, virá para julgar, virá para levar a sua igreja. Isso devido à ressurreição dos mortos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui a ressurreição, ela traz para nós, né, tanto essa responsabilidade, como diz o texto, que os homens em toda parte se arrependam. Não podemos viver simplesmente de qualquer forma, se arrependam, e a ressurreição sendo como uma prova de que Jesus voltará, e nós precisamos estar fazendo parte, crendo nessa ressurreição, que significa buscar a transformação, a novidade de vida. Então, rapidamente, os 4 pontos: comprovação de que Jesus é o Filho de Deus, a ressurreição é importante por isso. A ressurreição completa o plano de salvação. Nós podemos clamar a Jesus pela nossa salvação, pela ressurreição. A ressurreição opera transformação nas nossas vidas, andamos em novidade de vida. E a ressurreição é prova de que o juízo ocorrerá. Esse fato, então, irmãos, é tão importante, como eu disse, é esquecido, é negligenciado, como muitas coisas importantes, né? A gente pode entender isso. O que o inimigo quer? O inimigo quer que a gente não dê valor a certas coisas que são boas para nós. O inimigo quer ver a gente mal, né? Pense no número enorme de coisas definidas como importantes, como boas, que nós devemos cuidar, que nós devemos crer, que o inimigo fica eliminando aquilo. A importância da família, aí o inimigo fala: é assim mesmo, né? Não precisa viver tão bem na família, nada. A importância, lá vai eu com a alimentação, né? A importância da alimentação, do exercício físico, da saúde, cuidar da saúde e de tantas outras coisas que a gente, mas não é bem assim. A importância da leitura da Bíblia, né? Da oração, da frequência aos cultos públicos. E o inimigo fala: não, fica em casa mesmo, hoje eu estou cansado, trabalhei muito. E a importância de N coisas
Por que não o inimigo não minaria a importância da ressurreição? E olha que esse minar a importância, desacreditar, foi desde o dia da ressurreição. Eu vou dar 2 exemplos aqui também com textos bíblicos, que os irmãos podem acompanhar, da mentira do inimigo. A primeira mentira foi que roubaram o corpo de Cristo, Mateus 28, de 11 a 15. O que acontece nesse texto é que as mulheres foram lá e viram que o túmulo estava vazio e que Jesus havia ressuscitado. Elas já tinham visto Jesus, e alguns guardas ficaram sabendo desse acontecimento, e eles chegaram lá aos principais sacerdotes e contaram. Alguns guardas foram à cidade e encontraram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Imagina eles chegando lá e falando: o negócio ali está feio, nós matamos Jesus e ele ressuscitou, o que a gente vai fazer? Então teve uma reunião do conselho lá, né? Reunindo-se-lhes em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Aí diz que eles receberam dinheiro e fizeram tudo o que estava sendo instruído. E essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, até o dia em que a Bíblia ali estava, né, sendo escrita. Você percebe que mentira estranha? Porque é uma mentira daquelas que não dá para se encobrir. Primeiro porque falar que Jesus não ressuscitou, depois Jesus vai aparecer para tanta gente. Mas a mentira, ela nem sempre ela precisa ter base, precisa ter argumento. Vocês já viram que tem mentiras que é tão mentira que você fala: não é possível que alguém acredita. E olha que acredita. Se você for perguntar hoje, algumas pessoas vão falar isso aqui: ah não, essa história de Jesus, eu sei a verdade. Sabe qual que é a verdade? Eu li lá num livro de história lá, né, que diz que o corpo foi levado, os discípulos tiraram lá o corpo e enterraram em outro lugar lá. Negócio de ressuscitou, ninguém ressuscita. Essa é a mentira do inimigo. Porque realmente, irmãos, é um milagre desse nós só cremos porque está na Bíblia. Se alguém viesse e falasse para nós: ah, fulano ressuscitou, a gente, como eu vou acreditar numa coisa dessas? Eu acredito só se está na Bíblia, né? Como tantas outras coisas que aconteceram que estão na Bíblia, por isso nós acreditamos, senão nós não acreditaríamos. E aí a gente vê então que é um argumento totalmente sem lógica, né? Uma mentira, algo totalmente improvável. O túmulo estava muito bem guardado por aqueles próprios guardas, por isso que foi pago para eles falarem, né? Porque ninguém passaria sem passar por eles. O túmulo era totalmente fechado, não tinha como abrir com aquela pedra enorme lá, estava selada. E assim a gente percebe, né, como essa mentira pode tomar proporção. A segunda mentira é a ideia de que Jesus não morreu. Talvez até ligue a primeira mentira com a segunda, né? Dizendo que, os seus discípulos vieram aqui de noite e ele não morreu nada, ele estava meio desmaiado, quando ele deitou lá na tumba, negócio frio lá, o corpo dele reagiu e ele voltou e ele saiu, por isso que ele está vivo aí, que ele não chegou a morrer. Então, foi uma mentira contada. Mas a gente percebe na Bíblia várias passagens, como Marcos 15, 44 e 45, lá eu não vou ler, mas diz que José requereu o corpo, né, de Jesus para enterrá-lo, e assim Pilatos foi primeiro certificar se Jesus estava morto, e diz lá: Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia há muito que morrera. Então, estava morto. Uma outra passagem que fala que Jesus morreu, João 19, 32 e 33, quando fala que os soldados quebraram as pernas, né, dos dois que estavam com Jesus, e quando chegou Jesus ele já estava morto, então não vamos quebrar a perna desse aqui, né? Não precisa. Eles queriam preparar tudo para a Páscoa e queriam enterrar logo os sujeitos que estavam lá. Então a gente percebe que isso é o inimigo, através das mentiras. E a mentira ela vem através de várias questões, né?
de minimizar a importância de uma data como essa. A mentira vem aqui para eles, né, em relação aos próprios discípulos, como nós dissemos, que simplesmente ignoraram a ressurreição. Eles não estavam entendendo isso. E nós vamos dar 2 exemplos aqui, antes de nós terminarmos. Aí a gente volta lá, ou vai para Lucas 24, que é o nosso texto base, e a gente tem aqui 2 exemplos. Então, Lucas 24. O primeiro exemplo são de algumas mulheres. Quem são essas mulheres? Aqui no versículo 10 falam quem são. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram com essas coisas aos apóstolos. Então elas estavam lá. Depois nós temos outros personagens, que são os discípulos no caminho de Emaús. Qual que é a semelhança desses 2 casos? Tanto essas mulheres como os discípulos no caminho de Emaús tinham tudo para crer na ressurreição. Essas mulheres tinham tudo para estar felizes, aguardando Jesus aparecer, né? Nossa, Jesus morreu e ressuscitou. Aonde que ele vai aparecer? Mas no lugar de estarem felizes pela ressurreição, estavam tristes. E a preocupação delas era: como que nós vamos fazer para abrir lá o túmulo, né? Marcos 16:3 diz: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? A preocupação delas era como que iria abrir tirar a pedra abrindo o túmulo, mas não é para ver Jesus, é para preparar o corpo. Então elas voltaram, depois que Jesus morreu, voltaram lá para pegar lá as coisas que precisavam, né? Os óleos, as coisas que eram utilizadas para passar no corpo. E elas tinham essa triste missão. Então elas estavam numa triste missão. Eu acredito que até essa história de preocupação com quem ia abrir a porta, quem ia tirar a pedra, era menor, né, do que a preocupação da tristeza de estar lá cuidando do corpo de Jesus. Elas estavam fora de si. Os discípulos aqui também, a caminho de Emaús, tinham tudo para acreditar, para saber que Jesus Cristo tinha ressuscitado, mas eles estavam desesperados, né? Então, para quem não está lembrando da história, uma história bem conhecida, eles estavam caminhando e conversando a respeito dos acontecimentos. Mais uma vez, eles podiam estar conversando: que bênção, Jesus morreu, chegou o dia, vamos lá juntar todo esse povo, vamos esperar Jesus, aonde que ele vai aparecer? Não, eles estavam caminhando triste e dizendo, né, versículo 16, os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer Jesus, que Jesus começou a caminhar com eles, e eles estavam tristes, dizendo, né, que nós esperávamos, versículo 21, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que estas coisas sucederam. Estão tristes. E olha como eu disse que eles tinham provas. O versículo 22 diz que é verdade que algumas mulheres das que estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Eles têm a notícia boa, mas eles querem ficar com notícia ruim. Que interessante, né? É bem humano isso. A notícia já estava ali. Essas mulheres, elas, quando chegaram lá, elas viram que a pedra estava removida, né? E 2 anjos, aqui diz o texto, que foram falar com ela, chamaram a atenção delas. Versículo 5: por que buscais entre os mortos ao que vive? O que vocês estão fazendo aqui num túmulo? O último lugar que vocês podem encontrar Jesus é num túmulo. A morte não pode detê-lo.
Aí eles continuam dizendo, né? Um dos anjos diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram, né? Elas lembraram, é mesmo. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 12 e a todos os mais que com eles estavam. Saíram para anunciar. Agora elas acreditaram. Só que o que acontece aqui para frente? Elas contaram e os apóstolos e os homens acreditaram? Versículo 11 diz que tais palavras lhes pareciam como delírio. Eles olharam para as mulheres: essas mulheres estão delirando. Elas foram lá no túmulo e voltaram delirando. Não tem nada disso, né? Não acreditaram. E mesmo depois que elas contaram para eles, e ainda foram lá e o túmulo estava vazio, ainda precisava ver Jesus. Vários fatos. Nós vamos falar mais sobre isso, né? O nosso tema é sobre esta questão de testemunhas da ressurreição. Nós vamos falar mais sobre isso, mas todos esses fatos não foram suficientes para que eles acreditassem. O quanto nós, irmãos, temos crido nessa mensagem, mas não apenas, como eu disse, acreditar que Deus existe, como todo mundo acredita, acreditar que Jesus ressuscitou, mas o crer aqui significa algo que transforma a nossa vida, é algo que atinge a nossa vida. Eu achei interessante num comentário que diz que aquela pedra foi retirada não para Jesus sair, não precisava daquilo, ele saía pelas paredes mesmo, tanto que ele entrou numa casa pela parede e comeu lá com eles. Mas aquela pedra foi retirada para que as mulheres, para que os discípulos pudessem entrar, para ver que ele não estava lá, para ver que ele havia ressuscitado. Uma forma de mostrar que Jesus havia ressuscitado. Nós não fomos no túmulo, não sei se alguém aqui já foi, né? Viu lá o túmulo lá, ou algo semelhante ao túmulo de Jesus, que está vazio. Mas nós cremos pela palavra de Deus. Nós também somos humanos, e o inimigo quer que a gente minimize a importância da ressurreição. E até mesmo em certos momentos sejamos como aqueles discípulos, caminho de Emaús, desanimados, e o próprio Jesus que estava com eles, né, foi quem pregou para aqueles homens, deu uma aula de teologia para eles. No versículo 25 aqui diz: honesto, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Tem aqui então uma aula para eles. E eles assim, depois que Jesus entrou na casa com eles e estavam comendo juntos, aqui diz que os olhos deles foram abertos. É interessante essa ideia de olhos fechados e olhos abertos. No versículo 31 diz: se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Se lhes abriram os olhos e o reconheceram. No versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus estava presente, Jesus ressuscitou, mas em certo momento os olhos estavam fechados. É como se o próprio Deus estivesse ali, né? Assim, aguardando esse momento, né? O momento em que eles realmente ouviriam a palavra e creriam nessa palavra. Os olhos estavam fechados. Nós, como povo de Deus, temos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, que fala conosco. A ressurreição de Jesus é para nós algo que nos dá vida e nos dá vitória. O nosso desejo, irmãos, é que nós realmente sejamos testemunhas da ressurreição. Testemunha é aquela pessoa que é procurada, né, quando alguma notícia precisa ser dada. Não, fala com ele que ele conhece, que ele viu lá.
aquele túmulo foi aberto para que eles entrassem, vissem que Jesus não estava lá, e para que eles saíssem e anunciassem essa grande verdade. Da mesma forma, né? Nós temos a palavra de Deus que se abre para nós enxergarmos que Jesus ressuscitou, e nós saímos para anunciar essa verdade. Nosso desejo é que nós possamos ter os nossos olhos abertos para isso, e esse olho aberto nos faça diferentes, que essa nossa diferença seja levada a outras pessoas. Concluindo com 2 versículos, primeiro Efésios 1:18, a oração de Paulo deve ser a nossa: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Que os nossos olhos sejam abertos. O nosso farol é a palavra de Deus, é a eternidade. Filipenses 3:10, numa linguagem diferente, diz: quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Que Deus nos ajude, irmãos, e nós, agradecidos a Deus, possamos descansar nessa obra de Jesus, nesse amor de Jesus por nós. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, e que a cada dia nós tenhamos em nosso coração a certeza da vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado, a ressurreição de Jesus, ó Pai. Pai amado, obrigado, ó Deus, por tão grande amor do Senhor para conosco. Obrigado pela vida nova que o Senhor nos dá, e que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo por intermédio da Tua palavra, ó Deus. Pai, perdoe os nossos pecados, a nossa incredulidade, os nossos olhos fechados, ó Pai. E que o Senhor Deus nos dê, ó Pai, esse desejo de estar mais próximos de Ti, ó Deus. Felizes, ó Pai, pela conquista da cruz. Uma conquista talvez diferente dos nossos desejos, como aqueles discípulos a caminho de Emaús, que desejavam transformação social, desejavam o poder de Jesus sobre as nações, naquela época, ó Pai. Mas sabemos que a obra de Jesus é a salvação, é a vida eterna, e que nós possamos desejar mais e mais este poder da ressurreição, ó Pai, a vida que o Senhor nos dá. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.